Bom dia, queridos alunos do quarto ano A e B. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vamos fazer uma breve revisão e as correções das atividades das aulas anteriores, certo? Então, vocês acompanhem passo a passo, que esse é o momento. Lembrando a vocês que as respostas, elas são consideráveis, porque a maioria delas são pessoais, desde que você esteja com a resposta dentro do assunto, não fuja do assunto, elas são consideráveis, certo? Então, no sumário, nós temos o ponto 1, retomada e correções. Essa retomada ao passo que eu vou fazer na correção, você já vai retomando, a gente já vai retomando o conteúdo, certo? No ponto 2, é estudo de textos, a vida humana. De textos, por quê? Porque são dois pequenos textos sobre a vida humana. Então, vamos dar início à nossa retomada e correções. Revisão e correções. Vamos dar início à nossa revisão e correções pela aula 1, ou seja, a primeira aula que nós tivemos, Viver e Preservar, Natureza e seus elementos. Iniciando aí na página 4, vocês peguem a apostila de vocês na página 4, com a atividade. Tem a imagem, onde vocês fizeram a leitura da imagem, aí tem a primeira questão abaixo. Em que vocês pensam quando ouvem a palavra natureza? Registre a seguir algumas respostas apresentadas pela turma. Como vocês sabem que não foi possível conversar com a turma, pode ter feito essa conversa com alguém em sua casa. Aí registre nesses espaços, esses cartõezinhos que está aí no varal, as respostas apresentadas com quem você conversou. Em relação à natureza, vocês costumam observá-la? O que chama mais a atenção de vocês? Em que lugares a natureza está presente? Em que momentos do dia vocês estão em contato com ela? Como vocês se sentem quando têm contato com a natureza? Então, essas questões, as respostas podem ser registradas nesses cartões, como também no caderno de vocês. Eu vi algumas respostas, achei bem interessante e todas são consideráveis. Passamos agora para a página 7. Na página 7, nós temos duas perguntas. Letra A. Relembre o que foi e escreva no balão do pensamento ilustrado a seguir. Porque a questão é assim como esses filósofos, você já deve ter percebido algo interessante na natureza, não é? Com certeza, todos nós já percebemos algo interessante na natureza. Então, essa questão refere-se a essa página, a observação dos filósofos e o que cada um afirmou em relação à natureza após a sua observação, não é isso? Aí vem, relembre o que foi e escreva no balão do pensamento ilustrado a seguir. B, com a orientação do professor, acrescente no quadrinho uma colagem ou ilustração representando você e uma narração da cena. Não se esqueça de colocar seu nome nela. Então, nesse espaçozinho, você coloca seu nome e faz a representação com desenho e a escrita no balão, em relação ao que você observa na natureza, certo? Então, passamos agora para a página 8. Vamos à correção dessa página. Na página 8, vem o seguinte. Em uma folha de papel, faça um desenho bem colorido ou uma colagem representando diversos elementos que fazem parte da natureza. Tanto você pode fazer na folha, como pode fazer em seu caderno, ou colagem ou desenho, certo? Observe os desenhos ou as colagens, de acordo com o que você fez, dos colegas e anote no espaço a seguir quais elementos vocês representaram.
Gente, como não foi possível observar dos colegas, você vai anotar elementos da natureza na sua própria colagem ou no seu próprio desenho, tá certo? Porque você não tem como observar dos colegas. Então, a colagem, o desenho que você tenha feito em relação à natureza, de algo da natureza, você faz a observação, o que tem nessa colagem, nesse desenho, e descreve os elementos da natureza nesse espaço aí abaixo. A terceira questão. Compare o que você registrou com os elementos da natureza que são citados no texto da próxima página. Se você identificar o nome de algum elemento que não está em suas orientações, circule essa palavra no texto. De acordo com o texto da página seguinte, que nós também fizemos estudo na aula anterior, certo? Agora nós vamos passar a correção referente à aula 2, que na aula 2 nós temos, dando continuidade a estudos sobre a natureza, nós temos o título natural ou artificial. Aí vamos acompanhar nas páginas 11, 13, 14, 15 e 16 as atividades. Então, nessa aula 2, nós falamos muito sobre o natural e o artificial. O que é que compreende elementos naturais e o que compreende elementos artificiais? Eu vou fazer uma breve leitura aqui para vocês, aí da página 9, que vocês podem acompanhar, tá certo? Elementos naturais são aqueles que a natureza produz por si mesma, sem a interferência humana. As pessoas podem utilizá-los em sua forma original ou como matéria-prima para confeccionar diferentes produtos. Então, essa mesma leitura foi feita na aula anterior e tem também para vocês revisarem se vocês quiserem assistir novamente. O que compreende elementos naturais? Tudo aquilo que é da própria natureza. Elementos artificiais são os produtos que o ser humano confecciona por meio do trabalho, muitas vezes com o auxílio de máquinas, as quais também são artificiais, ou seja, produzidas por seres humanos. Então, dá para a gente ver e compreender claramente que os elementos artificiais são elementos produzidos pelo ser humano, não é? Então, existe a diferença. Os elementos naturais é da própria natureza e os elementos artificiais produzidos pelo homem. Então, nós vamos agora fazer a correção da atividade que vem lá na página 11, após esse início de estudo sobre elementos naturais e artificiais, o que é natural e o que é artificial. E na página 10, vocês fizeram a leitura dessa imagem, dessas duas imagens, né? Onde a gente pode identificar o natural e o artificial. E também vocês poderão, quem não utilizou, pode utilizar ainda, o QR Code, que vocês vão ver essas imagens no QR Code, certo? Então, vamos para a página 11. Na página 11, nós temos questão 1. Anote exemplos de elementos naturais e artificiais que você percebeu nas duas obras, exatamente nessas duas obras anteriores. Então, você vai anotar no espaço aí abaixo, na letra A, os elementos naturais, na letra B, os elementos artificiais, onde eu vi que muitos colocaram todos os elementos que observaram. Inclusive, alguns colocaram também detalhes que muitas vezes a gente nem percebe e vocês perceberam. Tá certo? Então, são consideráveis porque são respostas pessoais a partir de uma leitura de imagem. A segunda questão. Dos elementos registrados na atividade anterior, anote os que fazem parte de seu dia a dia. Muito bem. Desses elementos que vocês registraram, quais deles você considera que faz parte do seu dia a dia? Aí você vai fazer sua anotação de acordo com o seu dia a dia. Certo? Vamos para a questão de número 3. Com a orientação do professor, observe alguns elementos naturais e artificiais que fazem parte do seu cotidiano escolar
Registre o nome desses elementos, né? Onde muitos colocaram os artificiais, material escolar, o que tem na escola, e elementos naturais, alguns colocaram no percurso da sua casa até a escola, como as árvores, né? Alguns colocaram flores que passa por alguns jardins. Então, todas essas respostas que vocês colocaram, quem fez a devolutiva tia viu e eu considerei todas, tá certo? Vamos agora para a página 13. Na página 13, tem assim: pergunte à pessoa entrevistada sobre o uso de algum produto artificial que faz parte do cotidiano atual, mas que não existia quando ela tinha sua idade. Pergunte também que mudanças essa pessoa percebeu com o surgimento de tal produto. Você compreende que aqui você tem que ter entrevistado alguém para conseguir essa resposta, né? Então, anote as respostas no espaço a seguir e depois converse com os colegas e o professor a respeito das informações registradas. Essa conversa não é possível só quando a gente retornar com a aula presencial, mas você conversa em casa e tia pode ver as respostas de muitos de vocês, certo? Até mesmo da maioria, posso dizer. O nome da pessoa que você entrevistou, a idade, eu vi idades muito variadas nas respostas de vocês, o produto e as mudanças que aconteceram. Muito interessante as respostas de vocês, mudanças com o surgimento da tecnologia, né, as coisas foram se renovando. Eu achei bem interessante várias respostas que vocês apresentaram, todas consideráveis também. Então, agora vamos para a página 14. Página 14. Na página 14, vem assim: você sabe distinguir os seres vivos dos elementos não vivos que fazem parte da natureza? Siga estes passos e teste seu conhecimento. Eu tenho certeza que todos vocês conseguiram distinguir, né? Os seres vivos dos elementos não vivos na natureza. Destaque as cartas da página 1 do material de apoio e separe-as em 2 grupos: os dos seres vivos e os dos elementos não vivos. Muito boa essa atividade, muito interessante mesmo, para você separar. Na questão 2, de acordo com os grupos que você formou, escreva nas linhas a seguir o nome dos seres ou dos elementos indicados nas cartas. Aí vem 2 espaços. O espaço onde você deve ter separado os seres vivos, colocado os seres vivos, e os elementos não vivos, de acordo com as cartas que vocês destacaram do material de apoio. Então, vamos lá. Nos seres vivos, nós temos bactéria, baleia, barata, beija-flor, cavalo marinho, coruja, formiga, girafa, hipopótamo, lagartixa, laranjeira, leão, minhoca, papagaio, pessoa, pernilongo, pinheiro, rã, roseira, sardinha, serpente, tartaruga, tubarão e verme. No espaço dos elementos não vivos, vocês devem ter colocado água, ar, areia, fogo, montanha, neve, nuvem, pedra, petróleo, poeira, terra e vulcão. Então, esta é a correção da página 14, certo? Creio que deu para vocês conseguirem e acredito que todos vocês conseguiram acertar, não é isso? Siga as orientações, na questão 3, siga as orientações do professor e utilize as cartas e suas anotações para jogar com os colegas. Vence quem primeiro conquistar 7 cartas representando esses seres. Então, eu espero que vocês tenham realizado esse jogo com o papai, ou com a mamãe, ou com o irmão, com alguém em casa, né? Que é bem interessante mesmo. Que no caso nós poderíamos ter realizado em sala, mas não foi possível. Mas nem por isso você deixa de realizar, que é muito prazeroso esse jogo, certo? E vence quem conquistar 7 cartas, certo?
Então, passando agora para a correção da página 15. Na página 15, na seção lápis na mão, vem a questão. Converse com os colegas para preencher o quadro a seguir. Marque X para indicar as características de cada elemento da natureza. Se ficar em dúvida, marque interrogação, não é isso? Então, características, elementos não vivos, seres vivos em geral e seres humanos. Como você pode marcar? Vamos seguindo passo a passo, características. Você vai marcar seres vivos em geral e seres humanos. Crescer, seres vivos em geral, seres humanos. Você marca o X, lembrando, né? Passar por transformações. Elementos não vivos, seres vivos e seres humanos. Alimentar-se, seres vivos em geral, seres humanos. Respirar, seres vivos em geral, seres humanos. Reproduzir-se, seres vivos em geral, seres humanos. Comunicar-se, seres vivos em geral, seres humanos. Sentir, seres vivos em geral, seres humanos. Pensar, seres vivos em geral, seres humanos. Inventar, seres vivos em geral, seres humanos. Ensinar, seres vivos em geral, seres humanos. Adoecer, seres vivos em geral, seres humanos. Morrer, seres vivos em geral, seres humanos. Na questão 2, anteriormente você pôde observar que os seres humanos e os outros animais estão entre as espécies vivas que compõem a biodiversidade do planeta, que nós falávamos na aula anterior, que é biodiversidade, né? A diversidade de vidas no planeta. Ambos são capazes de se movimentar e de realizar algumas atividades que interferem na natureza. Apesar das semelhanças, esses seres têm algumas diferenças. Com a orientação do professor, faça uma pesquisa e descubra algumas diferenças entre o ser humano e 2 outros animais. Então, aqui vocês estão vendo esses seres, né? E vamos para a página 16. Nos espaços seguintes, cole uma imagem de cada animal pesquisado e escreva algo que ele e os demais da mesma espécie podem fazer. Vocês podem também usar o QR Code nessa página, não é isso? Então, os animais que você pesquisou, você cola a imagem ou desenha e escreve ao lado algo que ele e os demais da mesma espécie podem fazer. Eu vi alguns, achei bastante interessante aqueles que vocês colocaram nesse espaço, que vocês pesquisaram. Na terceira, agora pense em exemplos de ações que os seres humanos podem realizar. Registre essas informações. Quais são as ações que podem ser realizadas pelos seres humanos? Ações que nós, seres vivos humanos, realizamos que outros seres vivos não são capazes de realizar. Você vai pensar e registrar. Como eu vi algumas que realmente vocês conseguiram compreender, que só nós, seres humanos, é que realizamos. Então, encerramos as correções e um pouco de revisão a essa aula 2. E na aula 3, que atividades sobre a compreensão do texto, a natureza distraída e definições dos filósofos que vocês receberam na aula 3, que não foi preciso utilizar a apostila e que a resposta da atividade sobre esse texto aí é de acordo com a sua compreensão. É resposta pessoal, que é considerada desde que esteja de acordo com o texto e também a sua compreensão em relação às definições dos filósofos, certo? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos ver só o estudo de 2 pequenos textos para finalizarmos. Estudo de textos, a vida humana. Esses textos, eles estão na apostila, na página 17, certo? A vida humana. Nenhum ser humano pode criar a própria vida ou evitar que um dia ela termine. No entanto, as pessoas podem dar um sentido especial à sua vida, diferente do que acontece com os demais seres vivos.
Porque nós, seres humanos, somos seres vivos e somos seres pensantes, somos seres que raciocinamos, tomamos nossas próprias decisões, temos nossos próprios desejos, nossos gostos, nossas opiniões. Somos seres diferentes dos demais seres vivos. Então, nós podemos tomar decisões, iniciativas que os demais seres vivos não podem. Não é isso? Somente os seres humanos conseguem, de certa forma, conduzir sua vida por meio de escolhas, realizadas nas mais diversas situações do dia a dia. Essas escolhas dizem respeito às atitudes de cada um consigo mesmo e com as outras pessoas. Os demais seres vivos também com o ambiente necessário para a sobrevivência de toda a biodiversidade. Então, eles necessitam de um espaço e também de convivência com os demais seres vivos e de diversas espécies na natureza. A vida humana. É claro que o homem cresce, alimenta-se, bebe, respira, dorme exatamente como os animais. Mas sua vida é também falar, ouvir, ler, amar, admirar um pôr do sol, escrever poesias, chorar, dançar, pintar e uma infinidade de outras coisas. Tudo isso faz com que nossa vida seja humana. É aí onde a gente se diferencia de outros seres vivos, né? Nessas atitudes, nessas ações, nessa vivência humana que é diferenciada da vivência dos animais, das plantas, ou seja, dos demais seres vivos. Na seção Conectando-se, esse texto você encontra na página 17, vocês devem fazer uma outra leitura para a compreensão, não é? Aí na seção Conectando-se, você vê. Para saber mais sobre as diferenças entre a vida humana e a vida dos outros animais, leia os textos a seguir. Depois converse com os colegas a respeito das ideias apresentadas. Então, você lê o texto A Vida Humana, a seção Conectando, o texto em seguida, que eu li primeiro os dois textos, mas você lê o primeiro, depois Conectando e lê o outro texto, certo? A ordem não importa, o que importa é a compreensão. E aí, na página seguinte, a página 18, você vai realizar as atividades que vêm propostas nessa aula para vocês. Então, continuando. Na página 18. O homem dirige a própria vida. É como se os animais nascessem em um imenso teatro, onde cada um representa um papel pré-determinado. Quando o ser humano nasce, no entanto, não há um papel definido. Ele é que vai inventar a sua peça de teatro, inventar a sua vida. Aí na primeira questão vem assim: de acordo com o que você leu nos textos, desenhe a si mesmo nesta ilustração de palco de teatro. Então, no meio dessa cortina aí, você vai desenhar você mesmo, como se você estivesse no palco de um teatro. A segunda questão: com base no desenho que você elaborou, escreva uma breve descrição de seu modo de vida. Então, você vai escrever um pouquinho da sua história de vida. Não precisa se estender muito, tá certo? Chegamos a mais o final de uma aula de filosofia. Quero agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido, acompanhado bem as correções, a breve revisão. E finalizando com esse texto, estudo do texto, realizem a atividade na página 18. Tenham todos uma boa aula, bons estudos, boas atividades, um bom dia para todos e até a próxima.